Graças e paz a todos. Obrigado, Laércio. Obrigado, Guilherme. Que Deus nos abençoe neste tempo de meditação da palavra. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e deixar a sua Bíblia aberta ou ligada no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3. Leremos somente os versos de número 1 e 2. Assim nos diz a palavra do Senhor. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Oremos. Deus amado, em nome do teu Filho Jesus, diante da tua palavra, clamamos para que o teu Santo Espírito abra o nosso entendimento e venha nos capacitar para que possamos compreender as tuas verdades. Que o Senhor possa falar ao nosso coração neste momento, edificando-nos, ó Senhor Deus, e revelando-nos a tua vontade. Que neste momento, ó Pai, nossa mente e nosso coração estejam voltados somente para o Senhor. É o que nós te pedimos na oração que a fazemos em o nome do teu Filho Jesus. Amém. Nesta semana nós tivemos o privilégio, a alegria de comemorarmos os 161 anos da Igreja Presbiteriana em solo brasileiro. É interessante pararmos para pensar que quando Simonton, em 1859, chega ao Brasil, ele traz consigo uma visão missionária de pregar o Evangelho. Ele traz uma visão literária, onde por meio da literatura escrita, ele também trará edificação e evangelização. Mas ele também traz consigo uma visão educacional. Uma escola em cada igreja. E essa visão dele, com certeza, trouxe muitas contribuições para a sociedade, para o desenvolvimento do Brasil, tanto na área da educação como na área da saúde, em diversas vertentes. Mas é interessante que, por ocasião da comemoração destes 161 anos, nesta semana, pelo menos ao ouvir 4 pastores que se referiam a essa data. Os 4 pastores, Roberto Brasileiro, pastor Jeremias, pastor Hernandes, pastor Roster, mencionaram sobre a necessidade que nós temos, no momento, de um avivamento. E é interessante que quando realmente nós olhamos para o cenário político que nós estamos vivendo, social e religioso no Brasil, nós também começamos a entender a necessidade que nós temos de um reavivamento do povo evangélico, vamos assim dizer, em terra brasileira. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, para as Sagradas Escrituras, Deus nos mostra o caminho, mas também nos mostra o benefício, ou os benefícios que um avivamento traz sobre a vida das pessoas, sobre uma sociedade, sobre uma nação. E então, quando nos reportamos às Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com este texto onde o profeta Abacuque, de igual modo,
Ele também vive numa época onde a invasão de Jerusalém por conta do Império Babilônico já havia sido declarada por Deus, onde Deus, por conta da dureza de coração do povo de Israel, onde Deus, por conta da desobediência do povo, já decretou que o povo seria exilado. Então o profeta vai para a presença de Deus e ora, pedindo a Deus respostas. E após um grande período de silêncio, onde Deus não se manifesta ao profeta, Deus então resolve revelar a ele que já estava decretada a ira dele sobre o povo. E essa ira seria executada justamente com o Império Babilônico. E é exatamente neste momento onde o profeta está arrasado, onde o profeta se sente esmagado e alarmado com a notícia que Deus lhe dá, que o profeta vai para a presença de Deus. E então, diante de Deus, ele clama por um avivamento. O fato é que o livro do profeta Abacuque, se você ler esses 3 capítulos, você verá que o profeta inicia o livro chorando, mas termina o livro com esperança, com alegria no coração. E é justamente porque ele entende o que o avivamento faz. Ele entende o que o avivamento traz. E ele entende como o avivamento acontece. E esta compreensão acerca do avivamento o faz sair do choro e ir para a alegria, ir para a esperança. Então este texto que nós lemos nos convida a realmente pensarmos sobre o avivamento que traz esperança. Mas ao olharmos para este texto, o texto de Abacuque, o que nós aprendemos acerca deste avivamento que nos traz esperança? Quais lições nós tiramos para a nossa vida, já que afirmamos que há a necessidade de um avivamento no momento? Acredito que o texto, como resposta, nos dá um primeiro grande ensinamento, que é justamente que o avivamento que traz esperança, ele é promovido por Deus. Quando nós lemos os versos de número 1 e 2, no começo dele, a parte A, nós vemos que a oração do profeta Abacuque, sob forma de canto, ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. O fato é que, frente ao caos que o profeta está presenciando, um caos político, um caos religioso, frente à notícia esmagadora de que serão assolados pelo Império Babilônico, por isso que ele diz no verso de número 2, eu me sinto alarmado com essa notícia que o Senhor me deu, por conta da desobediência do povo de Deus, nós seremos assolados. Após o profeta, então, fazer essa declaração, ele decide recorrer ao Senhor, ele decide recorrer a Deus para clamar ao Senhor da obra por mudanças. E é exatamente aí que nós entendemos que um avivamento, quando ele tem início, ele não vem do homem, mas ele começa de Deus. Ele provém de Deus, ele é promovido por Deus. Abacuque se dirige a Deus: aviva a tua obra, ó Senhor. Mas como isso se dá? Simplesmente por meio da oração. O que nós estamos vendo aqui é uma oração. Quando o homem entende que por meio da oração ele começa a buscar ao Senhor da obra, quando o homem entende que a oração é o caminho para promover um avivamento que vem de Deus, quando o homem entende a importância da oração nestes tempos onde nós também estamos alarmados, onde nós também estamos vivendo num caos religioso e político e social, quando nós entendemos que a oração, que nós a dirigimos a Deus por meio de Cristo Jesus,
é capaz de nos levar até a presença de Deus para clamarmos ao Senhor da obra, para que Ele gere um avivamento, para que Ele venha com um avivamento sobre a obra dele, que nós entendemos o quão importante a oração é na nossa vida. Mas como deve ser essa oração? Primeiramente, de forma intensa. Quando o profeta dirige-se a Deus nesta oração, dizendo: aviva a tua obra. Este termo avivar que o profeta está utilizando aqui diante de Deus é um termo que está sendo utilizado na sua forma intensa. É como se o profeta estivesse implorando, é como se o profeta estivesse clamando a Deus: aviva, em meio de lágrimas, expressando todo o seu querer, expressando o seu desejo, expressando a necessidade de ter um avivamento. A oração em busca de um avivamento, ela deve ocorrer de forma intensa, mas não somente isso, ela deve ser de forma contínua. É quando o povo de Deus entende que o momento exige um avivamento, um despertamento, e o povo se põe de joelhos diante de Deus de forma contínua, em todo tempo, em todo momento, e clama de forma intensa ao Senhor: aviva a tua obra, ó Deus, aviva a tua obra, ó Deus. Os grandes avivamentos na história têm início na oração. A oração que busca o Senhor da obra para que Ele possa promover o avivamento. Um exemplo que nós podemos citar aqui é o avivamento moraviano, quando, por ocasião do ano de 1600, na antiga República Tcheca, um rei católico inicia uma grande perseguição aos religiosos, aos protestantes. E então ele começa a prender, então ele começa a matar, faz 1.600 famílias escravas. Um grupo de pessoas fogem e cruzam a fronteira para a Alemanha. E ali encontram um homem, um pastor, o conde Zinzendorf. E ele acolhe esse grupo. E ele pastoreia esse grupo. E ali eles começam uma igreja. E eles veem, então, a necessidade de começarem a orar para pedirem a Deus um avivamento. E eles oravam 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias orando. E Deus traz um grande avivamento nesta época. Mas quando nós falamos da importância da oração e que ela deve ser contínua, nós entenderemos o porquê. Essa busca dos moravianos em oração por este avivamento perdurou por mais 100 anos na história. 100 anos orando ao Senhor: aviva a tua obra. 100 anos todos os dias de forma contínua buscando ao Senhor: aviva a tua obra. E assim como o profeta Abacuque, este povo desfruta de um grande avivamento promovido por Deus, aonde por meio da oração eles derramaram o seu coração de forma intensa diante do Senhor, dizendo entender que era necessário sim mudanças por meio de um avivamento, porque a situação que se encontrava, o contexto político e religioso, já não dava mais. Nós temos que entender que quando o cristão ele tem sede de buscar a Deus e não as suas bênçãos, quando o cristão vem quebrantado diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, quando o cristão entende que a obra é de Deus e não do homem, quando o cristão entende que é o Espírito Santo que produz o vento e a igreja simplesmente alça as velas e se deixa levar, o avivamento ocorre. Quando o homem entende que a sua disposição em buscar a Deus de forma intensa, contínua, quebrantado, com sede de Deus, o Senhor da obra, Ele promove o avivamento.
não é o homem, mas é Deus. É muito interessante entendermos isso. Muitas vezes, os homens buscam por seus próprios meios promover um avivamento, mas isso não acontece. O querer e o realizar está nas mãos do Senhor. Nós somos só instrumentos em suas mãos. Ele é o Senhor da obra. Pastor Ronaldo Lidório, ao falar sobre a sua experiência na plantação da igreja entre os Cocombas, um povo africano, onde o evangelho ainda não tinha chegado. E ele vai até lá, ele e a sua esposa. E ali eles têm diante de si o grande desafio, não só de aprenderem a língua, mas também de evangelizarem aquelas pessoas. E ele diz que passa anos ali, sem que ninguém fosse convertido. E o pior de tudo, ainda tinha que lidar com as perseguições. Havia um líder na tribo, que aonde ele ia pregar, aonde ele ia falar do evangelho, este líder, que era um feiticeiro, ele ia com o intuito de rebater tudo aquilo que o pastor Lidório falava. Mas ele não desistiu, ele persistiu e continuou colocando aquele homem em oração diante de Deus e dizendo: eu sei que um dia eu verei este homem ser convertido ao Senhor. E é interessante que ele narra que um dia ele estava dentro de sua tenda, quando ele ouve uma grande gritaria, gritos de alegria. Ele e a sua esposa saem da tenda e vem aquele homem, aquele líder religioso feiticeiro, embaixo de uma árvore, pulando, dançando, dando risadas. E ele fica tentando entender o que havia acontecido. Até que alguém chega para ele e diz: ele entendeu a mensagem do Evangelho. E nessa hora, Lidório conversa com a sua esposa e diz: e nós nem tivemos a participação. Ele estava sozinho embaixo da árvore. E foi Deus, sem a nossa ajuda, sem a nossa presença, que tocou no coração dele, porque Deus é o Senhor da obra. E ele se sentiu naquele instante realmente um instrumento nas mãos de Deus, onde Deus usa, se quiser, quando quiser. E se não usar, a pessoa será convertida mesmo assim. Porque Deus é que promove não somente o despertamento, é Deus quem promove a transformação por meio do Espírito Santo no coração da pessoa. É Deus que, se quiser, usa a nossa vida para alcançar as pessoas. E assim é isso que o profeta Abacuque está fazendo aqui. Ele está clamando ao Senhor da obra, ele está orando ao Senhor da obra, ele está se quebrantando diante do Senhor da obra. Ele está reconhecendo a sua condição. E o que nós precisamos entender é que o momento que nós estamos vivendo, é necessário que a igreja, de forma quebrantada, retome ou torne a viver e ter o hábito de orar. Se ela não despertou este hábito ainda, ela deve se despertar para ele. E se ela já se despertou, mas esqueceu, ela deve retomá-lo. Porque quando nós nos dirigimos ao Senhor da obra, Ele é capaz de promover mudanças, transformações. Ele é capaz de promover o avivamento que nós tanto precisamos em nossos dias. E quando nós falamos em avivamento, nós não estamos falando em emocionalismo, nós não estamos falando em disputa de dons, nós não estamos falando de liturgia animada. Quando nós falamos de avivamento, a base da palavra de Deus, nós estamos falando de uma volta para a Bíblia, para a palavra de Deus. Quando nós falamos em avivamento, o que nós estamos precisando é retorno à evangelização, à pregação da palavra.
Quando nós falamos em avivamento em nossos dias, temos que entender que há uma necessidade de busca por oração, por santidade e trabalho. É disso que o povo evangélico brasileiro está precisando. Um avivamento onde há um retorno para as Escrituras, onde o povo se une para pregar, onde o povo busca Deus por meio da oração, busca santidade, busca trabalhar para o Senhor. No contexto brasileiro, a igreja cresce, incha a cada dia mais e mais. Mas este avivamento está muito distante, porque se busca mais as bênçãos do que a Deus. Não se tem noção de pecado, convive-se com o pecado naturalmente. Não se tem disposição para trabalhar, não se tem amor para evangelizar. Uma nação evangélica que está crescendo, mas não está trazendo benefícios para a nação. É necessário que ela se una em oração, de forma intensa, de forma contínua, clamando ao Senhor da obra, para que promova um avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. É assim que se inicia o avivamento que traz esperança. É isso que o profeta Abacuque está fazendo. Diante do quadro de caos, diante da declaração de disciplina que o povo sofrerá, ele pede para Deus, independente das circunstâncias que não mudarão, porque o cativeiro virá, que o Senhor nos transforme, que o Senhor mude o nosso coração, para que mesmo na Babilônia, nós sejamos avivados diante do Senhor. Mas este avivamento que traz esperança, o texto também nos ensina que é um avivamento que deve ocorrer na história. No verso de número 2, ele continua a dizer: ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faz a tua obra conhecida. É interessante percebermos que a preocupação do profeta Abacuque não é somente com os seus dias. Abacuque não está preocupado somente em resolver os problemas que eles estão vivendo em seus dias, em sua época. Não. Abacuque está preocupado em clamar a Deus, para que ao longo da história, a glória de Deus seja manifesta, para que ao longo da história, ao longo dos séculos, as pessoas possam conhecer a Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Por isso ele pede para Deus: ó Deus, que no decorrer dos anos e no decurso dos anos, a tua obra possa se fazer conhecida. É justamente porque o avivamento ele deve ocorrer na história. O avivamento que aconteceu nos séculos passados não servem mais para hoje. É necessário um novo avivamento hoje. E daqui 10 anos serão necessários outros avivamentos. Porque ao longo da história, o povo de Deus deve continuar clamando: aviva, Senhor, ao longo da história a tua obra, faze-a conhecida para as pessoas, para que teu nome continue a ser exaltado, para que teu nome continue a ser glorificado. E tem sido assim ao longo da história. Os grandes avivamentos na Inglaterra, nos Estados Unidos, por meio de homens como Jonathan Edwards, John Bunyan, Whitefield, homens que, assim como o profeta Abacuque, conduziram-se a Deus diante da oração, diante de Deus, em tempos de dificuldades. Eles conduziram um tempo de pregação, de busca a Deus, de oração, de quebrantamento, de busca intensa ao Senhor. Eles conduziram o povo realmente a clamarem ao longo da história. E Deus interveio. E Deus trouxe o avivamento. Só que o avivamento deles ficou na história. Os efeitos ficaram na história. E hoje nós precisamos de um novo. E amanhã nós precisaremos de um outro. É isso que o profeta está dizendo aqui. Homens que deixaram o seu legado na história. E nós somos convidados a olharmos para esses homens. E também deixarmos o nosso legado, por meio de entendermos que Deus é capaz de promover um avivamento em nossos dias, de trazer uma grande mudança, um despertamento no meio do seu povo, uma transformação. Para que as consequências deste avivamento
ao longo da história, façam a obra de Deus e o nome de Deus conhecidos. Foi isso que aconteceu com Simonton. Simonton, na verdade, ele é fruto de um avivamento dos Estados Unidos, que começou em 1857 e foi até 1859. Simonton, influenciado por este grande avivamento, tem no coração o desejo de evangelizar. E é onde ele decide, então, no seu coração, vir para o Brasil. E se hoje nós estamos aqui conversando sobre a vida dele, sobre o legado dele, é porque ao longo da história, o avivamento do Senhor aconteceu. E frutos foram produzidos, mudança de vida, transformação. Avivamento não do sentimentalismo, mas um avivamento de busca de Deus, de desejo de compartilhar o Evangelho e de transformação de vida, oração, santidade e trabalho. Sobre o avivamento dos moravianos que comentei há pouco, 2 jovens de 20 anos de idade também deixaram o seu legado por meio do fruto desse avivamento. Eles ficaram sabendo que aproximadamente 3.000 africanos eram escravos de um homem ateu inglês numa ilha ao leste da África. Então eles entram em contato com este homem, com este proprietário ateu daqueles escravos. E perguntam para eles se eles poderiam ir até lá compartilhar do evangelho com estes escravos. 3.000 homens. E ele simplesmente responde: eu não quero ninguém falando de Deus aqui na minha ilha. E então esses 2 jovens, eles fazem uma proposta para aquele homem, para aquele senhor de escravos. Eles dizem para ele: e se nós nos tornarmos seus escravos? Você não precisará pagar nada por nós. E nós não queremos a nossa liberdade. E aquele homem diz: podem vir, mas vocês custearão até as passagens de vocês, porque eu não vou investir nada em vocês. E aqueles 2 jovens, então, frutos deste avivamento dos moravianos, eles estão dispostos a deixar a sua terra, a sua família, os seus bens, para ir morar como escravos entre aqueles 3.000 negros para pregar o evangelho. E as pessoas ficaram inconformadas. E quando chega o dia da partida, eles estão no navio. E as famílias estão ali para se despedirem deles. As pessoas estão ali. E há um questionamento muito grande dirigido a eles. Mas por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão deixando tudo, sabendo que nunca mais vocês voltarão para cá? E aqueles 2 jovens simplesmente bradam para que o cordeiro que foi imolado receba recompensa por seu sacrifício a partir das nossas vidas. 2 jovens que entenderam, por meio do avivamento dos moravianos, que eles foram chamados para pregar o evangelho, não importando que, se como escravo eles fossem, nunca mais retornassem para casa. Mas Cristo Jesus, o Cordeiro imolado, veria por meio da vida deles a recompensa do seu sacrifício. O fato é que cada um no seu tempo da história tem a oportunidade de fazer a glória de Deus conhecida. Eu e você temos nos dias de hoje a oportunidade de sermos usados por Deus para transformarmos vidas, para sermos usados como instrumentos nas mãos de Deus, por meio das nossas vidas. Mas isso só é possível por meio de um avivamento espiritual, onde realmente a nossa vida possa produzir frutos, não frutos de uma religiosidade, mas frutos dignos de arrependimento, frutos verdadeiros. Deus hoje, diante do momento que nós vivemos, de um contexto social, religioso e político
depravado, ineficiente, frio. Ele está nos dando a oportunidade de, ao longo da história, deixarmos o nosso legado por meio de um avivamento espiritual, onde vidas serão salvas, onde o Evangelho será pregado, onde o nome de Deus será glorificado por meio das nossas vidas, por meio do legado que ficará na história e levará transformação, assim como os frutos que nós colhemos hoje do legado de Ashby Green Simon, que no dia 12 de agosto de 1859 desembarca no Brasil, para ao longo da história fazer o nome do Senhor conhecido. Deus está nos chamando para, por meio da oração, começarmos a clamar: aviva a tua obra, ó Deus, e faze-a conhecida ao longo da história, usando as nossas vidas, assim como o Senhor vem usando ao longo dos séculos. Mas, por fim, este avivamento que traz esperança, quando nós olhamos para este texto, nós aprendemos mais uma lição, que é um avivamento que vem do nosso conhecimento sobre quem é Deus. E é isso que o profeta Abacuque termina dizendo: na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Por fim, essa oração e esse cântico do profeta, ele termina com uma declaração onde ele demonstra saber quem é Deus, o Deus do avivamento que ele está clamando. Mas ele declara saber também quem é ele, quem é o povo. Primeiramente, quando ele se dirige a Deus, ele declara saber que Deus é um Deus que abomina o pecado. Por isso ele diz: na tua ira. Ira do quê? Abacuque acabara de receber a notícia que, por conta da desobediência, por conta da dureza de coração do povo, o povo seria assolado pelos babilônicos. Aí está a ira do Senhor contra o pecado. Abacuque sabe que Deus é um Deus justo, um Deus santo, um Deus que não suporta, não tolera o pecado. É esse o conhecimento que Abacuque tem de Deus. Mas ele não conhece somente a ira de Deus, mas ele sabe também que Deus é um Deus misericordioso. E é exatamente pautado nessa misericórdia que ele clama a Deus por um avivamento. Quando nós conhecemos ao Deus que nós servimos, assim como Abacuque conhece ao seu Deus, nós entenderemos que Deus é capaz, sim, de talvez não mudar as circunstâncias, mas trazer em nossas vidas, mesmo em meio a circunstâncias difíceis, a transformação, o renascimento, a chama do nosso coração. Abacuque sabia que o cativeiro viria, mas Abacuque sabia que a misericórdia de Deus era capaz de fazer com que eles passassem pelo cativeiro de forma a buscar a Deus, de forma quebrantada, de forma a trabalhar. Mas Abacuque também sabe quem é o povo, sabe quem é ele. Ele reconhece que são pecadores. Ele reconhece que eles não ouviram ao Senhor, que desobedeceram a Deus e, portanto, desfrutarão da disciplina de Deus. Se nós desejamos um avivamento em nossos dias, em nossas vidas, é necessário que o tempo todo nos lembremos quem somos nós, mas é necessário que o tempo todo busquemos a conhecer a Deus, a sua santidade, a sua justiça, a sua misericórdia, a sua ira e também a nossa condição de pecamidade. Nós precisamos de um avivamento hoje em dia, porque nós estamos diante de uma grande nação evangélica no Brasil, que não estão conhecendo muito bem a Deus. Acham que Deus é o gênio da lâmpada. Acham que Deus é alguém que recebe ordens, determinação da nossa parte. Acham que Deus é alguém que existe para
nos fazer felizes por meio de bens materiais. Acham que Deus é o nosso empregado, ao invés de conhecerem a Deus acerca da sua ira, acerca da sua justiça, acerca da sua misericórdia. É isso que traz um avivamento. É se voltar para o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o Deus Santo, mas é se voltar também para a nossa condição de pecadores. O fato é que conhecer a nós mesmos e conhecer a Deus, ter um coração quebrantado, como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, quando Deus gera em nós um coração quebrantado, os nossos olhos ficam molhados. Justamente porque o avivamento, ele é concebido no útero do quebrantamento e nasce no choro do arrependimento. Enquanto o povo evangélico realmente não se confrontar com seus pecados, entender a sua realidade, entender quem é Deus, e clamar como o profeta Abacuque, na tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Nos tempos que nós estamos vivendo, a Deus, onde as pessoas não o enxergam mais como Deus, mas como um empregado, que o Senhor possa aplicar a sua misericórdia sobre nós. E mesmo que venhamos aí para a Babilônia, que o Senhor nos avive, que o Senhor reacenda em nós a chama de queremos buscar a Ti novamente, de conhecer a Ti de forma verdadeira. E se há alguém que conhecia acerca de Deus, no momento de avivamento, foi exatamente Simon. Porque no seu diário, datado de 12 de agosto de 1519, às 9h30 da manhã, ele relata que desde as 4 horas da manhã ele estava acordado. E ele começa então a contemplar as belezas do rio, o Corcovado, tudo. E ele diz que depois de dar o seu terno de viagem ao timoneiro por conta da sua bondade durante a viagem, uma viagem de quase 2 meses, ele declara que está com muito medo. Ele declara que está com muito temor. Ele declara que por não saber a língua do país, ele está incerto. Ele declara que por estar longe da família, ele está temeroso. Ele declara que não sabe o que o espera, o que o aguarda. Mas ele termina esse relato com uma declaração interessante. Eu estou pronto para desembarcar. E alguns questionamentos foram levantados acerca desta frase dele. Mas como que um jovem americano de 26 anos de idade somente tem no coração essa ousadia de que está pronto para desembarcar no Brasil, longe da sua família, sem saber a língua, com medo, temeroso, no coração cheio de incertezas? Como que ele pode declarar que está pronto para desembarcar? É simples. Mesmo passando por todas essas dúvidas, Simonton conhecia o seu Deus. E o conhecer ao seu Deus o capacitou a dizer, mesmo diante das dificuldades e circunstâncias, eu estou pronto para desembarcar. Porque ele sabia que este Deus a quem ele conhecia estaria com ele, conduziria todas as coisas, o capacitaria por meio do seu Santo Espírito, o animaria, daria sabedoria, discernimento. É o conhecer a Deus que fez com que ele declarasse, eu estou pronto para desembarcar. E então o profeta Abacuque está nos mostrando isso, que o avivamento que traz esperança, ele procede do conhecimento acerca que temos de quem é Deus e do que ele é capaz
de fazer. E então, assim como o profeta Abacuque, Deus está nos dando hoje a oportunidade de clamarmos por um avivamento em nossos dias. Deus está nos dando a oportunidade de clamarmos por um avivamento não em busca de emoções ou sinais, mas Deus está nos dando a oportunidade de, nos tempos difíceis que nós estamos vivendo, um tempo de corrupção política, moral, religiosa, Deus está nos dando a oportunidade de retornarmos às Escrituras, de voltarmos a ter o amor pela pregação do Evangelho, mas também Deus está nos dando a oportunidade de voltarmos à busca de uma vida de santidade, de oração e de serviço. Assim como o profeta Abacuque estava clamando para os seus dias, Deus está nos dando a oportunidade hoje. Mas para que isso aconteça, a gente tem que se aproximar de Cristo Jesus. Assim como o profeta se aproxima de Deus. Pois é nele, em Cristo Jesus, que nós seremos renovados. E pelo poder do Espírito Santo nós seremos capacitados. E poderemos então clamar: Deus, aviva, traz um avivamento sobre a minha vida. Deus, traz um avivamento sobre a minha família. Deus, traz um avivamento sobre a igreja local. Deus, traz um avivamento sobre a igreja no Brasil. Deus, traz um avivamento sobre a igreja no mundo. Porque nós estamos alarmados, assim como o profeta declarou, diante do que nós temos visto e temos vivido, acerca de como Deus tem sido tratado, acerca de como os evangélicos, os cristãos têm vivido. O avivamento que traz esperança é o avivamento que começa em Deus, por meio de uma postura de busca de oração intensa e contínua da nossa parte. O avivamento que traz esperança é o avivamento que acontece ao longo da história. Nós precisamos de um avivamento hoje, porque o de ontem já não serve mais, já deixou o seu legado. Mas o avivamento que traz esperança é o avivamento que tem início do conhecermos quem realmente é Deus. Que ao olharmos para os nossos dias, possamos realmente sentirmos no coração a necessidade de mudanças. E clamarmos para Deus em oração: aviva, Senhor, aviva, aviva. Uma frase de John Knox fica marcado para a história do reformador escocês. A oração dele diante de Deus era: me dá a Escócia ou tira a minha vida. Me dá a Escócia ou tira a minha vida. Me dá a Escócia ou tira a minha vida. E Deus, por meio da vida daquele homem, promove ali um grande avivamento. Que Deus nos ajude a entendermos a necessidade e a oportunidade que Ele está nos dando hoje de começarmos a buscar um avivamento por meio da oração. E com certeza, ao longo da história, Ele fará o seu nome e a sua obra conhecida, assim como o profeta está relatando aqui. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém.